Ah, tá. Só para não deixar Tá, vai ser para um meio aleatório também, né? Totalmente aleatório, não tem problema, né? Sem, para não ter problema nenhum, né? Não, mas tranquilo, vamos fazer isso daí então. Eu vou fazer essa parte de suborno, não. Suborno depois eu não trabalho mais aqui, pô. ninguém vai contar. Ninguém contar lá embaixo. Pode confiar na gente. Certo. Tá certo. Vamos lá. Slide 50. Bom, a gente também pode, depois de criar a procedure, obviamente fazer a alteração da procedure, né, com alter procedure, né, que não vai afetar também as partes de permissão que ela tem. As configurações de sessão atuais, Quoted Identifier e ANSI null são incluídas no procedimento armazenado quando é modificado. Se as configurações forem diferentes daquelas que estavam em vigor quando o procedimento armazenado foi criado originalmente, o comportamento do procedimento armazenado também poderá mudar. Essa parte aqui do ANSI null, por exemplo, você configura para o servidor inteiro, se não me engano. Ela não é por sessão. Pelo que eu me lembre, é para o servidor inteiro. Vamos dar uma olhada aqui. Porque o ANSI null, deixa eu ver aqui, ó. Botão direito, propriedades. Ou vai ser no banco, acho que vai ser no banco. Botão direito, propriedades. É um set dele. Vai estar em options. Ó, é isso daqui mesmo. É para o servidor. O ANSI null, o default dele é false. Mas você pode pegar e deixar como true. Tá? Você deixando como true, beleza. O que você fazer dali para frente vai ter um comportamento. Agora, você mudando isso daqui e suas procedures estavam de um jeito anterior, obviamente você vai ter que rever para ver se isso daí não está afetando. Essa parte do ANSI null é justamente deixar o quê? Na hora de você criar as tabelas, nem que sejam temporárias, os campos são null ou não por padrão. Tá? Então, no nosso caso, o SQL, quando é instalado, o seu campo você não vai discriminar. Você não discriminando, ele é null. Você pode inserir valores nulos nos campos. Se você alterar esse cara, ele começa a ser not null. Tá? Então, isso daqui é uma configuração de banco mesmo. Isso daqui, então, eu estava lembrando até essa parte. Então, é por isso que ele fala aqui que é necessário, então, estar dando uma olhadinha aí, né, quando você faz as alterações. Essa parte aqui eu também já copiei, obviamente, de livros, mas é a parte do quê? Né, da sintaxe do alter procedure, ou até mesmo do create procedure. Tá? Então, ela tem várias opções aqui. Uma delas que eu destaco mais uma vez é o encryption. Do mesmo jeito que a gente tem lá da view, né? Você pode criar um procedimento armazenado encriptado. Você pode dar um execute as aqui, ó, que é o que a gente viu que é aquela parte de impersonate, tá? Que inclusive na prova da Microsoft cai bastante dessa parte de como você executar sem precisar dar permissão, porque o execute as ele acaba cobrindo essa parte. A parte, por exemplo, também de parâmetros, ó, que são colocados, né? Você pode passar parâmetro ou você pode receber parâmetro, o output, input ou output. Beleza. E aqui, por enquanto, é o básico, na verdade, que a gente viu de criação de procedure. Tá? E, obviamente, depois que eu criei a minha procedure, alterei a minha procedure, eu também posso excluir ela através do comando drop procedure ou drop proc. Tá? Bom, alguns argumentos, aí, alguns parâmetros. O esquema name.
é o nome do esquema a qual o procedimento pertence, não é possível especificar um nome de servidor ou um nome de banco de dados. É só o nome do esquema mesmo, né? DBO, tá? Human Resources. Procedure é o nome do procedimento armazenado ou grupo de procedimentos armazenados a ser removido. Nomes que procedimentos armazenados devem seguir a mesma regra de identificadores. Bom, algumas considerações referentes a procedures. Para ver a lista de nome de procedimentos, use o catálogo sysobjects. Esse sysobjects, pessoal, ele é uma lista de catálogos de sistema. Tudo que é começado com sys alguma coisa, na hora de você instalar o SQL Server, já vai vir para você. Tá? Para a exibição de definição do procedimento, utilize a exibição de catálogo sysSQL modules. Quando o procedimento armazenado é descartado, ou seja, eliminado, as informações sobre ele são removidas da exibição do catálogo sysobject e sysSQL modules. Tudo que vocês criam, pessoal, em Store Procedure, View, Trigger, qualquer objeto, o SQL Server está guardando em algum lugar. Onde é esse lugar? Através dos catálogos de sistemas. O que são os catálogos de sistema? São os dicionários de sistemas, ou, basicamente, tabelas do sistema. Tá? Então, esses caras existem em algum lugar. Esse código está gravado. Tá? E o SQL por si, ele grava de uma forma fácil para você dar manipulação depois. Correto? Então, ele guarda geralmente aonde? Nesses catálogos sys aqui, alguma coisa. Tá? Sysobject, sysdatabase, systables. Tá? Então, tem bastante sys aí, alguma coisa para a gente poder verificar isso daí. Bom, procedimentos individuais quanto ao grupo de procedimentos numerados não podem ser descartados, o grupo de procedimentos inteiro é descartado. Quais são as permissões? Bom, o que a gente tem aqui? Requer a permissão alter no esquema a qual o procedimento pertence ou permissão de control no procedimento armazenado. Por exemplo, a seguir, remover o procedimento armazenado DBO, o SP-MyProc, do banco de dados atual. Existe esse cara aqui, ó, o SP_depends. O sys é o catálogo de objetos. O SP_ alguma coisa são Store Procedures de sistemas, correto? Exibe informações sobre dependência de objetos de banco de dados, como exibições de procedimentos que dependem de uma tabela ou exibição, e as tabelas de exibição às quais elas serão exibidas ou procedimentos dependentes. Não são relatadas referências a objetos fora do banco atual. Vamos supor, então, que você tenha lá uma Store Procedure, obviamente que vai depender de uma tabela. Tá? Então, eu posso apagar essa tabela se a minha Procedure ela depende dela? O SQL Server ele vai deixar. Só que na hora de você pegar e executar essa Store Procedure independente, vai dar erro, é óbvio. Tá? Então, o que acontece? Seria legal, antes de você ir lá e excluir essa tabela, verificar quem é dependente dela. Então, ela vai apontar quais são os objetos dependentes daquele objeto. Tá? E aí sim você avalia melhor se vai realmente excluir ou não. Bom, nesse caso aqui, ó, das considerações, ele comentou dos dois. Sysobjects se eu der um select nesse cara aqui, ó, a gente vê que ele é o quê? Um dicionário de dados mesmo. Olha o Object ID ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vocês estão vendo? Beleza. Qual é o tipo desse cara aqui, ó, o Type Desk? É um System Table, é uma tabela de sistema. Tá? E aí tem tudo, a data de criação, data de modificação, se está publicado ou não, se é um esquema publicado, se tem um objeto parente ou um objeto relacionado, tá? S, eu não lembro qual objeto é realmente um S, é um System Table, na verdade, mas eu tenho mais, ó, vocês estão vendo esses caras aqui, ó,
Quando eu crio uma PK, não estou dando um create database, coloco lá minha primary key, aonde ele guarda que aquele cara é um primary key? Nesse cara aqui, ó, no objeto. Ó, esse cara aqui, por exemplo, FK_sales territory. Qual é o tipo de objeto que ele é? É uma foreign key. Qual é o tipo? Type é o F, ó. Ó esse cara aqui, ó. Employee payment. Employee play history. Esse cara aqui é de um tipo U. O que que é? É uma user table. É uma tabela de usuário. Tá? Não é tabela de sistema, que é igual que o SQL Server, a hora que eu instalo já está lá. Não. É, nesse caso aqui, é de algum dos bancos de dados que eu importei. Então, qualquer tipo, tá, de dados que vocês criaram dentro lá, com create alguma coisa, meu, ele está guardando aqui dentro. Cada um deles tem um identificador, ó. Obviamente, dá para alterar esse cara aqui? Dá para vocês pegarem e fazer o update direto nesse cara. É aconselhado? Não. Se você não sabe exatamente o que a tabela tem para poder pegar e alterar, você pode pegar e alterar o dicionário de dados do SQL, cara. Aí você perde realmente o seu banco. Tá? Então aqui, ó, ele vai guardar. Vocês estão vendo esse negócio aqui que é o Parent Object ID? É aquele cara que um objeto tem dependência com outro objeto. Tá? Então, por isso daqui ele consegue saber, tá? Qual é o objeto, na verdade, parente, dependente. Professor, esse type seria o mesmo, pegar e ficar essas coisas. Exatamente, ó. Internal table. Agora, o que é uma internal table para ele que ele considera? Não sei o que é. Ó, C é check. Então, eu não sei, cara. Eu não sei que objeto que é esse internal table, sinceramente. Tem um livro do SQL Server que chama Internals. Esse cara explica o que é cada um dos objetos realmente que o SQL tem. Ele explica, assim, aprofundado. A gente já está chegando no nível de da parte rústica de como o SQL Server trabalha. Ele já não fala nem mais de modelagem, não tem nada disso. É essa parte de como ele funciona, o que ele loca, tá? Aí realmente precisaria entender. Eu não entendo muito dessa parte. Ó, uma trigger que a gente comentou, ele é de um tipo TR, ó, SQL Trigger, tá? É o que foi criado aqui. Tá? Então, tem bastante. Sys Database, select asterisco from sys.databases. Se eu der um select aqui, quais são as minhas bases de dados que eu tenho nessa minha instância? Tem o TempDB, o ModelDB, o Adventure Works, o Northwind. Ó. Tá? Então, tudo existe um catálogo dentro do SQL. Está guardado aonde? Nos dicionários de dados deles. Quando você é DBA de infraestrutura e tem que trabalhar com muitas bases de dados diferentes, você, na verdade, começa a tenta, na verdade, né, aprender muito desses caras aqui. Por quê? Porque é mais fácil de você ficar vendo por select, né, do que ficar entrando banco de dados a banco de dados em ambiente gráfico para ver quais são os ambientes, qual é o tamanho do seu banco, quantas linhas de uma determinada tabela está consumindo. Então, fica muito mais fácil você trabalhar nesses caras do que ficar trabalhando em ambiente gráfico. Você já cria os scripts e os scripts retornam os dados para você. Tá? Os systables também, ó, select asterisco from sys.tables. Ó, quais são as tabelas que eu tenho aí, ó, da minha base de dados? Aqui é de todos. Agora, qual é o banco? Você provavelmente deve ser um database ID aqui nesse cara. Deixa eu ver. Para ele poder pegar e identificar. Dá para ver. Agora eu não sei onde está aqui. Ó. Object ID. Não, mas então, qual é o cara que liga esse daqui? Ou vai ser o Object ID, ou o esquema, o parente.
Então, mas a relação é de 1 para muitos. Um database possui N tabelas, né? O lado é de 1 para N essa ligação. O dado do lado 1 vai para o lado N. Ele deveria estar aqui. Então, mas pelo menos a gente vai saber o valor, né? De uma dos databases. Nos sys databases, Consegue ter um ID. ele vai ter o object ID dele, ó. Eu tenho um database ID, ó. Né? Então, deveria ser esse. Agora vamos ver se esse cara tem realmente. Deve ter, óbvio que tem, mas... cara, eu tô achando que a ligação dele é pelo object ID. Tá no começo. Só que ele é... Não sei. Precisaria ver qual que é a relação dele aqui. SP-help. Execute. SP_help. O problema é que esse cara aqui, ele é uma store procedure de sistema que tira um raio-x. Mas eu não sei se ele funciona, por exemplo, com a Systable. Eu nunca tentei. Não vai funcionar. Se eu colocar assim, funciona. Esse cara é object, só que aqui eu não tenho comentário dela. Eu tenho a Systable. A Systable é uma view. Eu tenho o type, create, modify. Se ele é computado ou não, replicada. Cara, aí precisaria dar uma olhada. Eu, sinceramente, não sei, porque faz tempo que eu não mexo com esses caras. Mas, por exemplo, eu já fiz o script que eu já tive que reindexar um banco de dados baseado no que ele estava fragmentado. Nas tabelas que estavam fragmentadas. Então, a partir de tantos % eu fazia tal comando, eu fazia um build. A partir de outros porcentos eu fazia outro comando. Um rebuild. Os comandos eu esqueci quais são. Um é o rebuild e o outro eu não lembro. Mas enfim, é por tabela de sistema que você começa a ver todas essas partes aí. Tá? Então, é isso que ele comenta aqui pra gente. Tá? Bom, então isso daqui é a parte de procedures, que a gente comentou aqui, tem bastante parte teórica, na verdade. E deixa eu ver se eu tenho a parte de procedure na parte prática, cara, que era para ter alguma coisa aqui. Ó, a gente tem aqui... Ó, esses caras aqui. Isso daqui a gente, na verdade, executou, né? Alguns deles. Sim, todos eles, né? Aqui a gente executou a parte do porcento, que é o que a gente comentou. Aqui é somente a parte ilustrativa. Então era só isso daí mesmo. Quando eu tenho, por exemplo, procedure com parâmetros, né? A gente tem esses caras aqui que indicam qual é o parâmetro de entrada. O bom de usar procedure, né, é que você consegue colocar o parâmetro aqui, né? Quando você utiliza uma view, você é obrigado a colocar a instrução no where mesmo, né? Então não tem muito jeito. A grande vantagem da view é que ela vai te retornar realmente uma tabela, né, de select. Essa daí é uma parte legal. O da procedure não. Vai precisar de conversão geralmente. Tá? Beleza. Então, a parte de procedure a gente termina aqui.